E hoje, no Entendendo Direito, nós vamos falar sobre cooperativas. Olha que a gente tem cooperativas quase sempre associadas ao agronegócio, mas elas são muito mais do que isso. Nós vamos conversar com o especialista em direito e cooperativas, Eliseu Alves Forte. Daqui a pouquinho, Entendendo Direito. O Entendendo Direito de hoje vai falar sobre cooperativas. A gente quase sempre associa cooperativas a agronegócios, mas elas têm muito mais do que isso enquanto atuação. Quem conversa com a gente sobre esse tema é Eliseu Alves Forte, ele é advogado especialista em direito cooperativo. Doutor Eliseu, muito obrigado por ter vindo ao Entendendo Direito. Eu que agradeço, Gilson, poder participar do seu programa. E estamos aí para responder as perguntas que nos foram feitas. Quando a gente fala de cooperativa, eu estava comentando, sempre se lembra de agronegócio. Mas a cooperativa é muito mais do que isso e muito mais antiga do que isso. Muito mais. A cooperativa, na verdade, o homem é um ser gregário, né? Sempre se procura se juntar pessoas para resolver problemas. E com a Revolução Industrial, Gilson, as pessoas começaram a ver que era preciso, de uma certa forma, se defender da força do capital. Surgiu a filosofia, a teoria comunista, socialista, sindicalista e também a cooperativista. As pessoas começaram a se unir, os pequenos artesãos, não só empregados, né? Não eram só os empregados que se reuniam, mas também os profissionais liberais se reuniam para ver se conseguiam se fortalecer diante do capital. E aí começou a surgir as cooperativas. A primeira cooperativa que surgiu foi na Inglaterra, e também é o berço da Revolução Industrial. E de lá para cá vem se aperfeiçoando. A cada ramo da atividade humana, praticamente existe uma cooperativa que pode ser formada para as pessoas se juntarem, resolver seus problemas e atuarem da forma que melhor lhe aprouver. No Brasil, essas cooperativas chegam quando? Tipo, século XIX, nós tivemos uma grande imigração europeia no Brasil. Nós tivemos a instalação no Brasil em algumas unidades agrícolas de trabalhadores, de certa forma, uma cooperativa. Isso chega no Brasil pela mão dos empresários, do capital, ou chega dessa forma que você colocou, para se proteger do capital? Como é que elas ganharam força ao ponto de ter um estatuto, de ter uma legislação que regesse as cooperativas? As cooperativas começaram a se formar basicamente nos estados do Sul. Os estados, até hoje, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são estados onde as cooperativas, principalmente as agropecuárias e agroindustriais, se desenvolveram muito. Mas no começo não era propriamente dita cooperativas reconhecidas por lei como é hoje. A partir de 1971, então, teve a lei do cooperativismo. Essa lei fez com que a cooperativa ganhasse um status jurídico muito maior. Foram reconhecidos os atos cooperativos. Os famosos atos cooperativos que não são atos de comércio. Daí, de lá para cá, por não se tratar de ato de comércio, a cooperativa é uma extensão do cooperado. O cooperado é, ao mesmo tempo, dono e beneficiário da cooperativa. Para você ver que, por uma ficção jurídica, a cooperativa é o próprio cooperado. Então, a partir de 71, com a lei do cooperativismo, as cooperativas tiveram condição de atuar no mercado ao lado das empresas. Não é correto dizer que a cooperativa é uma empresa. A cooperativa é cooperativa. Você pode dizer que nenhuma cooperativa está escrito empresa cooperativa, porque não pode, até é proibido por lei. Mas o agir da cooperativa, das cooperativas a partir de 71, ganha um impulso muito grande e com a Constituição de 88, então, que o legislador constituinte previu, foi a primeira vez que numa Constituição brasileira houve previsão a respeito das cooperativas. De lá para cá, as cooperativas só fizeram aumentar e hoje nós temos essas grandes cooperativas que são, inclusive, as maiores do mundo. Não se comparada às cooperativas americanas, mas as cooperativas brasileiras fazem inveja a muitas cooperativas do mundo. Agora, o senhor colocou que as cooperativas elas não têm fins lucrativos, é isso que eu entendi? Não tem. E quando se fala, a gente já ouve algumas cooperativas, vou ter que usar um pouco até as cooperativas do agronegócio, elas falam de distribuição do lucro da cooperativa, dos ganhos da cooperativa. Isso é uma forma de lucro também? É isso que ela visa? Como é que é essa questão da presença do cooperado numa cooperativa e ele ter uma participação nos lucros da cooperativa? Não. Cooperado não tem participação nos lucros. O modo comercial de se tratar as coisas, mas cooperativa não tem lucro, ela tem resultado. A distribuição de sobra, não a distribuição de lucro. De sobra? De sobra. De lucro não. Lucro é a empresa que tem. Então, o que acontece?
A cooperativa, os cooperados se juntam, formam cooperativa e agem no mercado. Se sobrar alguma coisa, algum valor, pode ser devolvido ao cooperado, porque vamos falar da cooperativa agropecuária agora, o produtor de soja, ele não vende o soja dele para ele mesmo, porque a cooperativa é ele. Então o cooperado que produz soja, ele entrega o produto dele para a cooperativa. Ele fixa o produto e recebe pelo produto. Mas aquele soja, se for uma cooperativa agroindustrial, vai ser agregado valor nela pela industrialização, do produto pela industrialização, o soja se torna farelo, se torna óleo de soja, se torna margarina. E vai se vender no mercado. Essa venda no mercado pode gerar valores para a cooperativa. Isso a cooperativa, numa assembleia geral, define. Nós vamos aplicar isso aqui para tornar a cooperativa ainda maior. Pode ser. Ou vamos devolver para o cooperado. Também pode ser. Então, quando fala de devolução de sobra, não é, nem se confunde com participação no lucro, nem se confunde com o próprio lucro. A cooperativa só tem resultado econômico, mas não tem lucro. Participação das pessoas dentro de uma cooperativa. Vamos falar um pouquinho das outras cooperativas. Nós estávamos conversando aqui antes da entrevista e o senhor falou de cooperativas de trabalho. Até comentamos, por exemplo, uma cooperativa de médicos é uma cooperativa de trabalho. Uma cooperativa de catadores é uma cooperativa de trabalho. Nessas cooperativas, como na agroindustrial, tem a participação de um número de pessoas que organizam ela, participam dela. A participação, quando ela é proporcional, é possível criar então um estatuto de participação e nem todo mundo vai ter a devolução das sobras na mesma proporção. Isso é possível. Quem é que gerencia isso dentro de uma cooperativa? A cooperativa é gerenciada, de um modo geral, por um grupo eleito, e isso é uma coisa bacana na cooperativa, que cada pessoa tem um voto. Numa empresa, numa sociedade anônima, se vota pela proporção das ações. Cooperativa não, você pode ser dono da maior quantidade de terras ou ter as maiores maquinarias, se for uma cooperativa de trabalho, do catador de lixo, você pode trabalhar o tanto que for, mas na hora de votar é um voto só. Na cooperativa de trabalho médico, na hora de votar é um voto só também. Não interessa se você tem a maior clínica, o maior hospital, é um voto só. Então, um conselho de administração gerencia a cooperativa, todas elas, é conselho de administração. Mas acontece que pode-se eleger uma diretoria executiva. Porque, Gilson, nesse mundo globalizado que a gente está, você colocar vamos continuar no ramo agropecuário, você colocar um camarada da roça para gerenciar uma cooperativa é uma coisa complicada. Então, se elege uma diretoria executiva, pessoas de confiança do Conselho de Administração, e elas vão agir, porque daí o gerente, o gestor, muitas vezes ele tem que falar inglês, tem que falar alemão, negociar na bolsa de valores. Ele é o executivo e vai ter que negociar com grandes empresas. Só não tem lucro, mas atua no mercado como se uma empresa fosse. Agora, uma cooperativa pode passar por momentos difíceis, como várias já passaram, algumas delas até acabaram. O tratamento é igual a uma empresa? Porque se a gente tem a distribuição das sobras, calculo que a gente também tem a distribuição do prejuízo. Exatamente. A cooperativa, quando ela entra em liquidação extrajudicial, a cooperativa não fale. Você vê que é diferente de empresa que não vai à falência. Mas ela sofre a liquidação extrajudicial. Pode vir a respingar nos sócios, nos cooperados, os prejuízos da cooperativa. Isso pode acontecer. Inclusive, Gilson, cooperativa é uma reunião de pessoas pequenas, que começam pelo menos pequenas. Porque os grandes não precisam de cooperativa. Os grandes produtores de Mato Grosso, é uma dificuldade muito grande de você dizer para eles que eles têm que participar de uma cooperativa. Os grandes produtores do oeste da Bahia, você chegar e falar, ele fala, eu não preciso de cooperativa. Eu negocio direto com a China, negocio direto com a Argentina, negocio direto com o exterior. Agora, o pequeno produtor que precisa da cooperativa para ser grande, é essa a visão cooperativista. Vários pequenos formam um produtor grande. E aí ele consegue vender para a China, consegue vender no exterior, consegue negociar na Bolsa de Valores. Estou conversando com o Eliseu Alves Fortes, nós estamos falando sobre direito cooperativo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a montagem de uma cooperativa. Como é que isso se dá? Os vários tipos de cooperativa que nós temos e como que as cooperativas podem resolver problemas que ainda hoje estão em aberto no país e que a gente não tem como resolver por falta de uma associação entre produtores ou trabalhadores. Daqui a pouco a gente volta com Entendendo Direito.
O Entender o Direito está conversando com o Eliseu Alves Forte. Estamos falando sobre cooperativa, o direito cooperativo. E agora vamos conversar um pouquinho sobre a organização de uma cooperativa. Você colocou que a cooperativa na década de 70 ganhou espaço na legislação. Ela é fundamental hoje, lá no começo, inclusive, para combater essa desigualdade pós-revolução industrial de um mercado competitivo. Foi até o nosso comentário no final do primeiro bloco. Como é que se faz com que a cooperativa hoje possa ser organizada? Quais são os passos para uma cooperativa se instalar? Bom, a primeira coisa é que uma cooperativa ela precisa de ter 20 pessoas físicas reunidas. É o primeiro passo. Você conseguiu 20 pessoas físicas, você já pode montar o estatuto social da cooperativa, que é o que vai gerir essa cooperativa, é a lei interna da cooperativa. O segundo passo é começar a se organizar juridicamente. Você tem que toda a burocracia jurídica, fazer uma assembleia, eleger uma diretoria, eleger o conselho social, o conselho de administração, que no caso, tendo 20 pessoas, é até difícil de formar. O conselho, todo mundo faz parte do conselho? Todo mundo faz parte. Tem o conselho fiscal, que é obrigatório, tem que ter. Mas isso tudo são as primeiras manobras para se fazer uma cooperativa. Quando se tratando de cooperativa de trabalho, por exemplo, as pessoas têm que ter um barracão para trabalhar, um endereço fixo. Um endereço fixo. A cooperativa agropecuária tem que ter lá o lugar onde os cooperados são recebidos, tem que ter uma loja de insumos, onde vão comprar insumo agrícola, vão comprar lá o pneu do trator, o óleo, diesel e abastecer a frota dos maquinários agrícolas. Isso tudo tem que ter um lugar. Começando daí, Gilson, aí vem tratando das cooperativas agropecuárias e agroindustriais, a cooperativa é vista pela legislação como uma ilha, principalmente na questão tributária. Só que as cooperativas, elas não aproveitam 10% das benesses tributárias que têm, por absoluta falta de preparo do seu corpo técnico. E eu não estou criticando as cooperativas. Acontece que é difícil você formar alguém que entenda da intrincada legislação tributária, principalmente tributária cooperativista. É que as pessoas têm que garimpar na lei os benefícios que existem, estão lá, mas quase que escondidos ou... E mais, Gilson, alguém que não esteja acostumado com cooperativas, olha o benefício e não o divisa, não o enxerga. Porque o benefício cooperativo, designado para as cooperativas, ele muitas vezes não é visto a olho nu pelo contador normal. O contador, tem cooperativa, por incrível que possa parecer, que nós chegamos e aí fala, quem que é o seu contador? O contador da prefeitura. Eu já vejo que a coisa está mal feita. Não porque o contador da prefeitura não tem condição, mas ele tem que ser um interno, ele tem que estar direto na cooperativa, ele tem que fazer parte, ele tem que se inteirar 24 horas das novidades que aparecem, para ele poder colocar aquilo em prática. Ele pode generalizar, por exemplo, muita gente acaba transformando a cooperativa, tratando ela como trata uma empresa qualquer. E aí acaba Muita gente faz isso e perde todos os benefícios. Por quê? Porque uma empresa não pode ser vista como uma cooperativa. Então ela é tratada como alguém, uma pessoa jurídica que dá lucro. A cooperativa não dá lucro. Se ela não dá lucro, ela é vista pela legislação de forma diferenciada. Se você não tem um técnico capaz de verificar isso, você joga tudo fora. E depois fica reclamando do governo. Que o governo... Muita gente fica andando, nós precisamos mudar. E você deve ter ouvido muito isso na tua vida já. Precisamos mudar a legislação tributária brasileira. Sim. Reforma tributária. A carga tributária brasileira é pesada. É pesada, mas para as cooperativas agropecuárias e agroindustriais não é. Eu posso dizer isso de cadeira, não é, mas acontece que as pessoas não aproveitam. Aí você chega numa cooperativa, já vem com essa conversa para você, precisa fazer uma reforma. E aí você pergunta, reforma exatamente de quê? Melhor do que está, só se é o discurso comum, mas sem conhecimento de causa. Sem conhecimento de causa. Isso serve para todas as outras cooperativas, não só para a agroindustrial. Existe um benefício para todas as cooperativas ou por setores há diferença em questões tributárias? Existe benefício na área tributária para todas as cooperativas, exceto para a cooperativa de consumo, que você pode ver que não tem mais. Você não conhece mais cooperativa de consumo. Sumiu. Não existe mais. Cooperativa de consumo. Explica isso para a gente. É como se fosse um mercado, Gilson. As pessoas se reúnem e compram para vender para elas mesmas, né? Compram óleo, arroz, feijão, batata. Se não me engano, o Banco do Brasil tinha uma sequência dessas cooperativas de consumo, que era uma espécie de mercados específicos dos funcionários do banco. A partir do momento que essas cooperativas passaram a ser tributadas como um mercado, como um supermercado, um hipermercado qualquer, perdeu o objetivo.
Então, cooperativa de consumo no Brasil hoje não se fala mais. Mas as demais cooperativas têm benefício previdenciário. Benefício, modo de falar, benefício entre aspas. Mas a cooperativa agropecuária e agroindustrial é a que mais tem condição de absorver da legislação tributária toda uma série de procedimentos que vão dar a ela um suporte financeiro para ela conseguir enfrentar de forma igual as grandes empresas, mas, infelizmente, por falta de preparo, volto a repetir, do corpo técnico das cooperativas e por medo, às vezes. Porque você sabe que a ignorância faz que a gente tenha medo. O desconhecido nos causa medo. A pessoa fala, mas será? Será? Está lá na legislação, mas há medo de se aproveitar dessas benesses. Aí, para se montar uma cooperativa, se for 20 pessoas, e essas pessoas têm que montar, vamos pensar, um estatuto, organizar uma diretoria, dependendo da área que vão atuar, elas têm que ter o reconhecimento do Estado. Onde é que se faz esse reconhecimento? Porque eu vou montar uma empresa, eu vou lá e registro a minha empresa, faço todo o contato de abertura da empresa. Aonde que um cooperado, uma cooperativa pode acionar o seu reconhecimento público dela? Bacana a tua pergunta. Primeiro, que antes da Constituição de 88, para se abrir uma cooperativa, para se montar uma cooperativa, tinha que ter permissão estatal. Hoje não tem mais. Você pode ter 3 milhões de cooperativas no Brasil se você conseguir montar. Não tem problema. Você vai na OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, faz lá o teu registro, e na Receita Federal, que tem que ter o CNPJ. Né? Como qualquer pessoa jurídica, vai na Receita Federal, tira o CNPJ, mas as cooperativas são registradas na OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. E aí você já tem ela instituída e podendo atuar? Com o CNPJ você pode já começar a emitir nota fiscal e daí por diante. Aqui a gente volta para o nosso último bloco e vamos fazer um pouco mais a análise da cooperativa no país. Falar um pouquinho de outros setores da cooperativa e algumas cooperativas que a gente conhece que prestam serviços para a gente. E como é que o país poderia ser se esses serviços fossem prestados por sistemas cooperativos? Por exemplo, temos as cooperativas financeiras, os bancos cooperativos. Como eles funcionam? Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito está conversando sobre direito cooperativo hoje. Meu convidado, Eliseu Alves Fortes. Hoje nós vamos falar um pouquinho agora, nesse terceiro bloco, sobre as várias formas de cooperativa, além da agropecuária, e como é que elas atuam prestando serviços ou mesmo produtos para nós. Tem várias cooperativas que a gente convive com elas e não sabe. Uma delas, por exemplo, é a cooperativa médica. Essas cooperativas é uma associação de profissionais e esses profissionais têm que colocar um preço, às vezes, no seu serviço. Se nós fôssemos mais clientes de cooperativas, nós estaríamos bem melhor do que nós estamos? Eu imagino que sim. Imagino mesmo, porque a cooperativa médica é uma cooperativa de trabalho. Nós estávamos falando ainda há pouco sobre diversos ramos do cooperativismo, tanto quanto a cooperativa dos catadores de lixo, a cooperativa médica também é uma cooperativa de trabalho. Acontece que as cooperativas dos catadores de lixo, a gente não presta muita atenção, porque a gente não usa tanto, devido à nossa cultura também. Mas nós temos necessidade de utilizar dos serviços médicos. E quando a gente tem condição de ingressar numa cooperativa, a gente não ingressa como cooperado. Né? Na cooperativa de trabalho médico, não. O cooperado é o médico. Nós somos o terceiro daí. Nós adquirimos o direito de ter um serviço médico prestado por uma cooperativa de trabalho médico. Tem grandes cooperativas de trabalho médico no Brasil. Para o cooperado, que às vezes a gente está falando e a pessoa vai dizer, mas eu sou associado. Não, você não é associado. Se você não é médico, você não é associado a uma cooperativa de trabalho médico. Para o médico, que é o cooperado, que é o associado, para ele é muito bom. Por quê? Ele tem todo o gerenciamento da contabilidade, não da clínica dele, mas de tudo que entra, tudo que sai, no sistema cooperativo, visto pela legislação tributária de forma cooperativa. Ou seja, a cooperativa de trabalho médico, apesar de crescer cada vez mais, de vez em quando umas quebra, né? Esses dias quebrou uma cooperativa em São Paulo. Mas é uma cooperativa que cresce devido ao volume de trabalho. E é vista pelo sistema tributário nacional
como uma cooperativa que merece ser tributada da forma correta, ou seja, da forma que o sistema tributário enxerga uma cooperativa. Para o cooperado é muito bom. Para o terceiro, que é o beneficiário do serviço, muitas vezes torna-se mais barato, pulveriza mais, porque em questões médicas, por exemplo, Gilson, o médico se torna famoso. E quando você vai num médico e não pode consultar com ele, ou a consulta está para daqui a um ano, não tem ninguém para te dar uma orientação. Você começa a perguntar para o vizinho, você começa a perguntar para o amigo, você conhece algum médico? Na cooperativa de trabalho, médico não. Você chega lá, tem toda uma relação. Eles te fornecem, olha, essa especialidade tem esses médicos, aquela especialidade, aqueles médicos, e todos dão uma confiabilidade para a gente. Qual que é o grande empecilho de uma cooperativa dessa dar certo? Porque as pessoas não conseguem criar um ambiente cooperativo eficiente, quando se fala, por exemplo, em sustentabilidade no catador de lixo. Ô Gilson, para falar bem a verdade para você, é a falta de estrutura financeira dos próprios cooperados. Uma cooperativa de catadores, ela precisa de um impulso do poder público. Não tem como se ela surgir por conta própria. 20 pessoas paupérrimas muitas vezes e dizer que vai fazer aquilo funcionar como se for uma empresa. Não tem como. Eles não têm essa condição financeira de dar um passo sequer, né? Então, para que se comece a funcionar, muitas vezes precisa de um empurrãozinho. E isso faz parte até da política pública do município, política pública do Estado. Não que o Estado vá dar dinheiro. Uma linha de crédito, por exemplo. Uma linha de crédito, um lugar para começar, um barracão. Um catador precisa de um barracão, porque senão ele vai ficar no ar do tempo aí. Choveu, acabou o serviço dele, né? Então a gente precisa de saber disso. Tem hora que o Estado precisa intervir. A gente não gosta, a maioria de nós não gostamos do Estado intervencionista, mas tem hora, local e lugar que o Estado precisa intervir para ajudar, porque senão não começa nenhuma cooperativa de reciclagem se não tiver uma ajuda do poder público. Agora, a orientação para o sistema cooperativo. A gente pensa muito na cooperativa hoje, como a gente viu, algumas delas já enquadradas em alguns setores e que a gente convive mais por conhecimento delas, e a gente poderia fazer cooperativa em muitos mais ambientes. Nós deveríamos se educar. Como é que se educa uma população a apostar no cooperativismo? Nós sabemos que algumas regiões do Brasil têm dificuldade para isso. Tem um grande produtor agrícola, por exemplo, que não está disposto a montar uma cooperativa. Mas tem um grande número de pessoas pequenas que, se associassem, teriam grandes oportunidades que não teriam nunca como pequenas. Como é que se chega nessas pessoas? Como é que se educa essas pessoas, na opinião do senhor? A educação faz parte, inclusive, da filosofia cooperativista. A espalhar essa doutrina cooperativista, toda cooperativa deveria fazer. Inclusive, um dos fundos obrigatórios por lei na cooperativa é o FATES, que é um fundo dedicado a educar tanto os cooperados quanto aqueles que são envoltos por eles. Então, o que acontece? Muitas vezes, você chega numa escola e pergunta o que é uma cooperativa, ninguém sabe. Você chega num lugar qualquer e pergunta qual que é a diferença de uma empresa e de uma cooperativa, ninguém sabe, por falta de divulgação. Então, a cooperativa, muitas vezes, nesse ponto, ela peca, porque se preocupa muito com o próprio cooperado, mas não se preocupa em divulgar as vantagens do sistema cooperativista. A Organização das Cooperativas Brasileiras tem um site fantástico, mas quem que entra no site da OCB? Quem conhece? Quem conhece a OCB? Então, falta divulgação, falta dizer às pessoas, olha, a cooperativa é muito mais do que um lugar onde você vai fazer negócio. É um sistema de vida, é um sistema de educação, é um sistema que você tem para enfrentar tantas intempéries que seriam muito melhor resolvidas se fossem em conjunto. Agora as pessoas ficam esperando cair as coisas do céu e não vão atrás, por exemplo, do sistema cooperativista. Para encerrar o nosso programa, chegamos ao fim, mas esse site da OCP é ocb.org.br. Já é um bom começo para você que está nos vendo de ir no site da OCB e tentar entender um pouco mais do que é o cooperativismo. Exatamente. E quem sabe você não possa se enquadrar no seu empreendimento de trabalho ou serviço dentro de uma cooperativa. Doutor Eliseu, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. Por nada. O Entendendo Direito tem a função de esclarecer você, meu caro telespectador, gera você também a capacidade de poder opinar, se comportar e se posicionar diante de uma sociedade onde você tem os seus direitos, só que você precisa entendê-los. Até o nosso próximo programa.